Amém. Agora me ouve, né? Como é que eu vou falar sem o negócio ligado, né? Meus amados, sejam bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É bom recebê-los em nossa casa, em nosso local onde nós nos reunimos para adorar e cultuar o Senhor. Aqueles que estão aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Rogério, sou o pastor dessa igreja e posso ser o seu também, se você quiser. Eu quero fazer uma oração aqui, tem um pedido de oração por um rapaz chamado Alan. Ele está passando por uma situação muito difícil, sofreu um acidente, fez cirurgia, está na UTI e precisa de um milagre. Se você também que está aqui precisa de um milagre, ou você está aqui orando por alguém, eu quero convidar você, aí mesmo onde você está, orar por essa pessoa que está necessitado de oração, está precisando de um milagre, de uma bênção. E quando nós falamos de bênção, não estou falando aqui de questões materiais, estou falando também de questões espirituais. Então quero convidar você, como você está sentado mesmo, eu quero te convidar a orar por Alan e também pelas demais pessoas que você conhece e sabe que precisa de oração neste momento, tá bem? Só por um instantezinho, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos orar em Teu nome, em nome de Jesus, clamando aqui, Senhor, nessa noite, pela vida do Alan, que está necessitado da Tua misericórdia, Senhor, do milagre do Senhor. Ele está na UTI, passou por cirurgia, Tu sabes a necessidade dele, Tu sabes qual é a carência daquela alma. Pedimos ao Senhor que trabalhe não só no físico, mas também no emocional, no espiritual, tratando as áreas que precisam ser tratadas. Que o Teu Espírito Santo vai ali onde ele está. Eu oro também pela vida do pastor Maximino, que o Senhor visite no leito, ó Deus, trazendo saúde e paz ao coração do Teu servo, trazendo o Senhor, restabelecendo sua saúde. Oro também por aqueles que o meu irmão agora nessa noite está orando, está, ó Deus, intercedendo, está clamando por alguém. É alguém que necessita de um milagre, é alguém que necessita de uma transformação, ó Deus, em sua vida. E que o Teu nome, Pai, o Teu poder venha a ser derramado sobre aquelas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deixa eu procurar aqui. Espero que todos estejam bem. As crianças, por favor, as crianças para cá, senão eu esqueço de vocês. Pega aí, viu? Ai, Jesus. Meus amados, vocês lembram que há 15 dias atrás, a missionária Deise pregou aqui sobre o que mesmo? Qual foi o tema? Eu acredito que não foram só 3 pessoas que estavam aqui. Foi sobre o jejum. Naquele dia, há dias atrás, tem algumas coisas que eu não combino com a Deise. Eu não digo para ela assim, não digo para ela nem para ninguém que vai pregar, só prega sobre tal coisa. É óbvio que quando você tem um tema específico, você tem que se ater ao tema. Só que algum tempo atrás, há uns meses atrás, eu já vou pedir para você abrir sua Bíblia em Hebreus 6. E esse não é o título da mensagem de hoje. Isso aqui é só para que eu possa confirmar com você aquilo que eu estou falando aqui agora. Hebreus, abre no capítulo 6, tá?
Hebreus capítulo 6. Depois aqui. Eu vou ler e depois eu vou te explicar o porquê disso aqui, tá? Ó, escuta bem. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Só até aqui. Por que eu estou lendo esse texto aqui, ó? Existem coisas, irmãos. Paulo, quando foi pregar ali em Coríntios, ele disse para o pessoal assim, ó. Eu vou usar um termo meu e conhecido de vocês para explicar o que Paulo falou para Coríntios. Ele disse assim, ó. Quando eu fui até vós, vocês tomaram leitinho. Vocês estavam mamando na teta. Só que agora vocês já estão mais madurinhos, tá? Já dá para você comer um negócio mais, como diz no Nordeste, um negócio mais que dê mais substância. Um mocotó, um cuscuz, uma polenta. Tem que comer esses negócios que dá substância. Que nem diz no Nordeste, para dar sangue. Se você vai trabalhar na construção civil, tu não vai comer pão, né? Eu vou comer um pão aqui para ir trabalhar, não. Tu vai comer negócio pesado. Fui ajudar um cara uma vez a cobrir a casa dele. Olha só o café da manhã, cuscuz com mocotó. E meio-dia, feijoada. Oh, coisa boa. Paulo, quando foi até o pessoal, ele foi para ensinar. Primeiro ele ensinou coisas mais leves. Depois, de uma maturidade, ele ensinou algo mais pesado, algo com mais fibra, com uma que dê mais substância. É por isso que quando eu li esse texto, foi algo que Deus falou para mim, que não todos, mas boa parte dos irmãos aqui na igreja, e preste bem atenção, precisam aprender ainda sobre como tomar o leite ainda. Sobre coisas mais simples, coisas que ainda não entenderam como é que funciona. E é por isso que agora eu convido você a abrir a Bíblia em Hebreus 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Abra aí, por favor, Hebreus 10, 25. Você estava em Hebreus 6, agora só vai um pouquinho mais para frente. Alguém deu uma espiada no YouTube lá para ver qual é o tema de hoje? Porque eu antecipo, tá? Não vale colar agora. O propósito do culto é o tema. O propósito do culto. A pergunta é: eu tenho certeza que você não está aqui por causa da minha beleza. Isso é uma verdade. Tá? Eu sei que eu sou bonito, mas não é tanto ao ponto de vocês virem para cá. Também sei que você não está aqui por causa do meu conhecimento, porque eu sou bem superficial. Ou por causa da minha eloquência, porque também eu sou tão matuto quanto você. Então não é por isso. Tem alguma coisa que faz com que você esteja aqui conosco. Só que também, cada um de vocês, ao saírem de casa, saíram com um propósito. Não sei qual, mas nós vamos talvez tocar em alguns pontos aqui que talvez seja o teu propósito. Hebreus 10, 25. Está escrito assim: não deixemos de unir-nos como igreja. Traduzindo, não deixemos de nos ajuntar, aglomerar como igreja. Segundo o costume de alguns. Ele está dizendo que tem alguns que não estão mais vindo para a igreja. Mas encorajam-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês estão vendo ou veem que se aproxima o dia do Senhor. Ele está dizendo aqui assim, ó, não deixe de cultuar, de estarem juntos. Quem está vindo na terça, e por falar nisso, terça-feira agora é feriado e nós não vamos ter estudo bíblico aqui,
Mas quem está vindo na terça está aprendendo um pouquinho como eram os cultos na época do Novo Testamento. As pessoas não se juntavam num templo como esse. Era de casa em casa. Lembra que Paulo falava assim, de casa em casa, no partir do pão, em Atos, né? No partir do pão, na comunhão com os irmãos. Isso era feito de casa em casa. A igreja que chamava primitiva, que começou ali com o apóstolo Paulo e os demais discípulos, ela, a igreja primitiva, foi em casas, foi no porão, como se fosse aqui na localidade de vocês, no porão de uma casa, numa sala de uma casa. Aqui eu dou um recado para você: sirva a sua casa como um propósito de culto ao Senhor. Sirva a sua casa. Não foi à toa que nós compartilhamos com a igreja, abençoamos toda a igreja, com esse material aqui, o livro de Marcos. Se alguém ainda não tem, aqui é a revista para adultos, jovens e adultos. Se você ainda não tem material de até os 5, dos 6 aos 9, e dos 10 para cima, é isso aqui. Se você não tem, nos procura no final do culto, que nós vamos ter o maior prazer de compartilhar com você. Você vai ler uma numeração por dia. Tem o número 1, 2, 3, aqui eu estou no 15, por exemplo. Então você vai ler o 15, você vai marcar, você vai anotar. Não é para ler tudo num dia só. É um devocional, escolhe um momento propício, sem distrações, um momento que você não possa ser atrapalhado. Deixa o zap do lado, não fica perdendo tempo com essas bobeiras e investe, não gasta, mas investe tempo com o Senhor. Esse material vai mudar a tua vida? Talvez não, mas uma coisa eu te digo, vai te capacitar mais ainda na questão espiritual. É algo que eu posso compartilhar contigo. E Hebreus, Paulo dizendo assim, eu entendo que depois da pandemia, a configuração de culto, eu já falei isso aqui, a configuração de culto mudou bastante. Hoje temos culto online, você que está aqui presencial, você entendeu, e eu, graças a Deus, eu estou percebendo, a não ser que o governo, alguém que queira prejudicar a população, invente outra coisa, mas eu estou achando que daqui a pouco a gente vai estar andando sem máscara. Rio de Janeiro já começou as pessoas, um decreto para andar sem máscara. Daqui a pouco vamos estar aqui também sem máscara, e enfim, se Deus quiser. E a nova configuração de culto começou na pandemia, por quê? Os templos foram fechados, os templos, igreja, prédio foram fechados, e começamos a fazer lives aqui. Live é um nome novo para muitos, né? Mas começamos a fazer live, começamos a fazer cultos, você na sua casa, nós aqui. Teve dia que a gente fez 2 cultos por domingo, domingo de manhã, domingo à noite. Foi muito gostoso, foi um desafio. Eu achei muito bom, muito legal aquilo que aconteceu. Foi uma experiência nova para nós. Eu agradeço a todos que se empenharam em ajudar, seja em qualquer coisa, que esteve aqui conosco, servindo a igreja, servindo ao reino, e nós vamos falar um pouquinho sobre servir também hoje aqui. Então, estar no culto, estar no culto é também congregar. Eu vou explicar daqui a pouco. E é uma palavra de ordem. Você viu que Paulo, o escritor de Hebreus falou aqui? Não deixem de congregar como alguns estão fazendo. Logo no início da live, o que é que estava acontecendo? Foi aberto, dava para vir, tantos por cento. Aí tinha gente que dizia assim, sabe, eu estou tão cansado, eu vou assistir de casa. Eu vou assistir de casa, uma pipoquinha, um chimarrão, um tererê. E um pastor da sede nacional, ele disse assim, isso não é culto, você está aí comendo, bebendo e assistindo a live, isso não é culto. Isso não é culto. Você está assistindo como se estivesse assistindo um filme, uma distração. Culto, você deixou seus afazeres, quem está em casa deixou alguma coisa para fazer, parou para prestar atenção. E eu disse, olha, se não for por questão de medo, o pessoal do grupo de risco, fique em casa, mas quando estiver assistindo, deixa o menino quieto, prende cachorro, porque é nessas horas que sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Então o objetivo da congregação, somos nós, é oferecermos ao Senhor um culto como oferta. Você não veio, isso aqui eu aprendi desde quando eu comecei a caminhar na Igreja Pentecostal da Bíblia, há mais de 15 anos atrás. A nossa pastora sempre dizia, você não veio para o culto assistir, você assiste uma TV, você assiste uma novela, um filme. Culto você não vem assistir, você vem ofertar um culto a Deus.
Ah, mas eu não preguei, eu não vim aqui fazer coreografia, eu não fiz nada, só sentei no meu lugar e estou aqui assistindo o culto. Não, aí mesmo onde você está, mesmo que você não serviu em nada, você está servindo ao Senhor com sua atenção e seu coração sincero diante de Deus. E o que é congregar? A palavra congregar é fazer, ficar ou ficar juntos. Juntar-se, unir-se, convocar-se, intimamente, ligar-se, misturar-se. Isso é congregar. Quando eu digo assim, não quero congregar em tal igreja, eu dou um conselho aqui para você. Sempre procure estar guardado ou tendo uma igreja que seja responsável por sua vida. Não fique como uma ovelha perdida. E eu já falei aqui sobre a igreja, a maior igreja do mundo, que não é do Ponglichu, não sei lá quem, lá da Coreia, que é a maior igreja do mundo, mais de 1 milhão de pessoas, 5, 6 cultos no dia, é a igreja que ela é em círculo, e você vê assim, é um negócio de louco, parece até que eu fui lá, mas eu sempre assisto alguma coisa daquela igreja. Então aquela igreja, ele tem a maior igreja do mundo, só que é o seguinte, quando eu estou aqui congregando, eu estou aqui me ajuntando com vocês. Eu entendo que, como eu falei da questão dos desigrejados, eu falava que a maior igreja hoje é a dos desigrejados. Quem são esses? Aquele que não tem uma denominação, aquele que não está numa igreja. Ele é aquele que é alimentado por todo tipo de pasto, ele ouve todo tipo de pregação, às vezes uma pregação sem pé, sem cabeça, mas ele está sendo alimentado por alguma coisa. Eu digo para você, se você está vazio de alguma coisa vai te preencher. E eu espero que seja Deus que preencha esse vazio. Não se permita se preencher com qualquer coisa. Não aceite qualquer tipo de comida. Você vai num posto, você não quer abastecer seu carro com qualquer tipo de gasolina. Você não quer comer qualquer tipo de comida. Se a carne não está boa, você vai reclamar com o garçom ou com o churrasqueiro. Assim também na vida espiritual. Não se satisfaça em comer qualquer tipo de comida merreca. Eu estava assistindo esses dias a disputa entre McDonald's e Burger King. Um querendo superar o outro. E quem sai ganhando nisso tudo? A população que compra. Porque a comida está ficando melhor, o cara vai lá e compra. Burger King lançou um negócio, ele vai lá e compra. Então, por que em alguns cultos acontecem coisas diferentes da nossa igreja ou denominação? Talvez você já deve ter parado para pensar sobre isso. Você já deve ter parado, ou talvez alguém que já veio aqui te questionou, por que a tua igreja é diferente? Já me questionaram assim, por que eu fui na tua igreja e não vi nenhum santo lá? Você não me viu? Porque a Bíblia diz que nós somos santos. Mas a pessoa diz assim, eu entendo que a pessoa está falando sobre imagens de escultura. Eu sempre digo, não, é que no nosso caso nós não temos o hábito, não é da nossa cultura cristã fazer isso. E óbvio, com muito respeito à crença. Então por quê? Eu quero apresentar para vocês, a princípio, 9 diferenças. E não estou dizendo que a nossa é melhor. Qual é a melhor igreja para congregar? Eu sempre disse e repito, é aquela que você se sente bem. Você se sente bem aqui? Então ela é melhor para você. Ok? Então, em primeiro, porque alguns cultos acontecem coisas diferentes da nossa igreja. Por exemplo, cada igreja tem a sua liturgia. E o que é liturgia é uma palavra que vem do latim, que significa serviço ou adoração pública. E também do grego, que significa leitorgos, que significa servidor público. Deu para entender, né? Servidor público, aquele que realiza uma cerimônia sagrada ou serviço público. Então, é algo que você precisa entender que cada igreja tem a sua forma de servir a Deus. Eu já fui em igreja, que eu ia pregar, o cara cantou, o Ministério de Louvor, 5 hinos. Eu digo, vou ficar de pé porque agora sou eu, né? Aí entrou a segunda banda, mais 5 hinos. Eu sentei. Não, eu não aguentei ficar dançando nos 5 hinos, eu já estava numa certa idade, né? Aí mais 5 hinos. E depois eu fui pregar. Já fui pregar numa igreja que eu convidei um Ministério de Louvor para tocar na nossa igreja. Terminou o culto, quando eu nem me dei conta ali naquela correria, uma festividade. E eu chamei o pessoal do Ministério de Louvor que estava tocando conosco naquele dia, servindo a Deus na nossa igreja.
Não apareceu um, só apareceu a mulher que ia cantar, porque ela era casada, os outros eram jovens. Sabe o que foi que eles fizeram? Foram em outro bairro, porque tinha as meninas da Assembleia de Deus, eles foram lá chavecar. Aí eu disse, tá bom, eu vou pegar eles, porque mês que vem eu vou pregar na igreja deles. E eu vou pegar eles lá. Porque isso é falta de respeito. Cheguei lá, que azar o meu. Eles ficaram até o final. Eu fiquei torcendo para eles saírem. Eu ia chamar os indivíduos. Naquela época eu era mais nervoso, tá? Então, isso acontece. Mas cada igreja tem sua liturgia. Segundo, você percebeu que nosso altar, nosso palco, se acostume com esse nome, porque algumas pessoas se ofendem com o nome, é altar. Eu entendo que altar é o meu coração. Isso aqui que eu estou pisando é um palco. Quando se fala de palco, não está falando de show. E também não saia tocando fogo em pneu lá fora. Não saia murmurando e nem reclamando, porque eu estou falando que aqui é palco, tá bom? Mas altar é o meu coração. É aqui que eu oferto a Deus o que Ele merece, ou o que eu acho que Ele merece. Então, você percebe que no altar, ou no palco, não tem cadeira para pastores. Antigamente, óbvio, a maioria das igrejas que nós pastoreamos tinha cadeiras no altar. Hoje, nós entendemos que não é necessário isso, porque fica parecendo que, às vezes, o camarada que está no altar, ele até parece que é até melhor do que você. Não é sempre isso, óbvio, não me interprete mal. Também, você chegou aqui, e em algumas outras igrejas você vai ver isso, você não viu aqui, por exemplo, eu como pastor da igreja, responsável por ela, de paletó e gravata. Você não viu. Você viu um cara que veio com a camisa florida, de vez em quando veio de tênis, mas isso não muda nada. O que importa é o que está sendo pregado. Também você chegou aqui, você não viu isso. Existem cultos onde é dado mais ênfase, onde é mais florido isso aí, a questão da revelação, mais do que a palavra. Eu já fui em culto, onde o pregador apenas leu o texto inicial, como eu fiz aqui, fechou a sua Bíblia e tome revelação do começo ao fim. Aí você pergunta para a criatura, e o culto foi bom? A criatura vai dizer sim, foi maravilhoso. Qual foi o título da mensagem que ele pregou? Não sei, mas sei que foi manto, foi fogo, foi poder. Deus derramou um Espírito Santo. Tá, mas você foi edificado na palavra? Sim, mas qual? Só pelo texto que foi lido? E eu vou explicar o porquê que precisa ter a pregação no culto. Também você já foi em culto, onde foi dado mais ênfase à vida financeira do que à espiritual. Eu entendo que todos nós passamos por um processo de dificuldades na área financeira. Mas eu digo para você, irmão, entre a vida financeira e a vida espiritual, não sei você, mas eu prefiro escolher a vida espiritual. Você também já foi em cultos, ou talvez até aqui, onde o nome da instituição parece estar acima do nome de Deus. O nome da instituição é melhor, é mais famoso. Agora eu te digo uma coisa aqui. Seja uma igreja com parede preta ou branca, seja um pastor ou líder de paletó ou de camisa florida, ou com ou sem cadeiras no palco, com púlpito ou sem púlpito, com dança ou sem dança, tocando rock, pagode, forró, vaneirão. O que eu quero saber é se é uma igreja bíblica e relevante e que prega a palavra sem distorcer a verdade. É isso que eu quero saber. Em 1 Coríntios 14:40, na tradução da NVI, está dizendo assim, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ordem e decência. Tudo. Então precisamos entender, irmão, que cada igreja, cada denominação, tem a sua liturgia, a sua forma de cultuar. E se uma igreja que quer ter uma identidade própria, escute isso aqui, ela precisa construir uma identidade única, e se a igreja ou denominação tem uma identidade bíblica e relevante. Já aconteceu de eu receber pessoas de outra denominação vir para a nossa, porque assim, se eu estou numa denominação, ou se eu vou para um país, por exemplo, eu vim para cá, eu sou nordestino, eu não vim aqui empurrando na goela de ninguém que você tem que comer cuscuz, você comeu porque quis. Eu não obriguei você a comer. E o pior é que tu gostou. Ninguém me ofereceu chimarrão à força, eu tomei porque quis. E o pior é que eu gostei desse negócio ruim. Amargo, ruim, mas é bom.
Não é a Dilma falando não, mas é amargo, é ruim, mas é bom. Então, ninguém forçou você a fazer nada. Ninguém. Então eu vim para cá, eu tive que me adaptar à cultura, o clima, a culinária. Eu não cheguei aqui dizendo assim, mas às vezes eu brinco, óbvio, mas isso é uma verdade, que as praias do Nordeste é mais bonita do que a daqui. Isso é uma verdade, não vou mentir. Mas vou dizer para você, eu não forcei ninguém a acreditar nisso. Eu só vendi o peixe, você comprou. Uma coisa eu digo, quando nós recebemos um irmão de outra denominação, e isso às vezes é chato, porque quando você vem de outro lugar para cá, você tem que se adaptar ao sistema. Você tem que se adaptar. E o irmão disse assim, porque lá na igreja onde eu estava não era assim. E ele falou uma, falou duas. Numa pregação ele falou, eu teve um dia que eu tive que chamar ele, disse assim, irmão, vem cá. Lá era melhor? Sim. E por que tu saiu de lá e veio para cá? Então você volta para lá, cara. Porque aqui tem um sistema, aqui não é a igreja que você estava. Você sabe que aqui tem um costume, uma forma, então você precisa entender isso. Mas qual é o sentido do culto, irmão? No sentido genuíno, escute bem isso aqui. Participar do culto, como você está aqui participando, ofertando a Deus um culto, significa cantar, você fez isso, orar, você fez isso, ouvir a mensagem bíblica, é isso que você está fazendo agora, contribuir, você fez, se você pôde, você também não foi forçado a fazer isso, e manter comunhão entre os irmãos, que eu não sei se é isso que você está fazendo, mas precisa fazer. Se você não tem comunhão com outros irmãos, está errado, você não participa de um culto, você não está cultuando ao Senhor. Será que, uma pergunta que eu faço para você, e daqui a pouco nós vamos ter resposta. Será que qualquer programação da igreja pode ser chamada de culto? Uma pergunta. Existe algum parâmetro, alguma base bíblica para determinar se a reunião possa ser considerado uma reunião verdadeiramente cristã, um culto cristão? Então precisamos definir quais elementos devem compor um culto ou uma reunião cristã para que ela possa ser considerada um culto verdadeiro. Se ela possa ser considerada. E antes de falar o que é culto, preciso dizer o que não é culto. O que não é. Bom, o que não é culto? Você está aqui de má vontade. Isso não é culto. Não é culto. E também não digo que era melhor ter ficado em casa, porque era assim, eu cresci na igreja, desde os meus 15 anos, eu ouvi na igreja assim, crente que é problemático, não venha para o culto não, fique em casa. E aquilo ficou na minha cabeça, depois eu aprendi, porque se eu estou com um problema, eu vou para onde? Vou ficar em casa, fazendo o que não deve também? Eu vou para a igreja, tchê. Eu vou adorar o Senhor, e vai que uma hora o Espírito Santo me arruma, né? Assim pode ser com você também. Então está aqui de má vontade, isso não é culto. E eu fui muitas vezes para a igreja, óbvio, depois de minha mãe me bater, me espancar, me ameaçar, ir para a igreja, eu não fui de boa vontade. Aquilo não era culto. E hoje eu entendo. Hoje, graças a Deus, nossos filhos, eles têm prazer de estar na igreja. Então, eles estão aqui de boa vontade. O que também não é culto, está aqui com um olhar crítico. Tudo que se faz é uma crítica. Qualquer coisa é uma crítica. Isso não é culto, irmão. Você não veio para que você não é juiz, você não é advogado, você não é alguém que está aqui em nome de Jesus para julgar pessoas, nem eu nem você. Então, se eu estou aqui, não é para te criticar. Eu lembro-me que um rapaz cobrou um outro jovem porque ele teve uma queda espiritual na área da sexualidade. E uma moça, se achando juíza, descendo o laço no rapaz e virou para mim e perguntou, eu não estou certa? Eu digo, só sei de uma coisa, que nem eu nem você somos juízes para julgar o rapaz. Se ele caiu, aí eu usei aquele famoso ditado de Facebook. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E alguns dizem que isso está na Bíblia, mas não está. Também, o que não é culto, um desfile de moda. Você não veio para cá para se amostrar, vou colocar minha roupa e mostrar que a minha é mais bonita. Aqui não é desfile de moda. Aqui não é Fashion Week, eu acho que é esse o nome. Aqui também não é lugar de ser reconhecido. Outra frase de Facebook, lugar de ser reconhecido é IML. Então aqui não é lugar de ser reconhecido. Aqui é lugar de você conhecer quais são os planos de Deus para a sua vida. Se ninguém aqui falar o teu nome, não sai bicudo. Porque você não é estrela, você não é a última bolacha do pacote. Nem eu, nem você. Se eu sair daqui e não falei nada, eu saio grato a Deus porque eu ouvi Ele falar comigo. Eu ouvi com a mensagem dEle, eu adorei o nome dEle. Então, temos que parar com essa síndrome de estrelismo. Se eu não falar, se eu não fizer. Existia um irmão na nossa igreja que eu comecei a perceber esse comportamento dele há muitos anos atrás. Em outra igreja que nós estávamos,
que ele era assim, pega na mão do irmão e vamos orar. Ele não pegava. Vamos orar, ele não orava. Agora dá o microfone na mão da criatura para tu ver o poder de Deus. Eu tive que chamar o abençoado. Esse varão, tu é movido a uma oportunidade, né, homem? Dá o microfone na tua mão, tu fala, tu prega, tu repreende a igreja, tu pinta o sete. E daí tem que cortar essas coisas. E também o que não é culto. Quando o pregador ou liderança usa o microfone para desabafar. Eu estou insatisfeito com alguém ou com alguma coisa, eu começo aqui, dá uma metralhada aqui, e eu aprendi um negócio muito interessante, que quando tu joga uma bomba, os estilhaços dela vai machucar quem não tem nada a ver com a situação. Se tu tem um problema com alguém, vai até a pessoa e fala com ela. Não precisa. E esse negócio de estar em redes sociais falando um monte de besteira, isso é a maior bobeira do mundo. Porque às vezes acontece coisas que você, por exemplo, eu estava num grupo de família, e nesse grupo estava eu e meu sogro, que também é pastor, e uma parente nossa digitou lá, é porque tem um pastor aqui nesse grupo que não sei o que, não sei o que. Eu disse, sou eu. Só pode ser eu. Ou eu ou meu sogro. Depois a gente descobriu que ela estava falando do irmão dela mesmo, né? Que não era nem eu nem meu sogro. Então tu já fica pensando, será que sou eu? Porque eu não fiz nada. Em João 4:24, na tradução NTLH, só apenas me ouça, está escrito assim, Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Só que quando eu falo sobre isso, eu preciso apresentar para vocês qual é o objeto do culto. Quando eu falo objeto, não estou desprezando a pessoa de Deus. Mas quem é o objeto do culto? É Deus. Então, eu não vim para ser cultuado. Eu não estou aqui para que eu seja cultuado. Isso é uma egolatria. Porque existem pastores que eles gostam de uma rasgação de seda. Ele gosta que as pessoas coloquem ele lá em cima, que as pessoas sempre aplaudam. E que diga para ele, puxa, que mensagem maravilhosa, pastor. Você pregou demais. Irmão, se você fala isso ou não fala, eu não preciso disso. Eu preciso que Deus primeiro me aprove. Se as pessoas aprovam ou não, eu não me preocupo com isso. E também não é um culto a si próprio, não é um culto a você. Se você dança, prega, canta, toca, serve de alguma maneira, você está exercendo um papel de servo adorador, que é aquilo que eu já falei, o tal do uperetes, o remador do barco. Ele está ali só para remar. O capitão é quem recebe as glórias, as honras. E quem é o nosso capitão? O nosso capitão é Jesus, é Ele que merece. Então Deus é o alvo do nosso culto. Você não está aqui para Deus, primeiramente, né? Para Deus falar com você. Mas você está aqui para você falar com Ele. E, consequentemente, Ele falar com você. Você está aqui para ouvir Deus falar. Para você falar, você está aqui para falar com Deus. Para Deus falar com você. E, como consequência disso, você falar com Ele. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, 1 Coríntios 11, versículo 17. Ainda falando sobre o que não é culto, e Paulo trazendo uma exortação, uma repreensão para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios 11, 17. Vamos ler até o 22. Você consegue me entender, amém? O amém foi mais ou menos, mas eu vou aceitar. Aí tu diz, mas o amém não foi para tu. Mas o amém é uma resposta da minha pergunta. Ok? 1 Coríntios 11, 17 ao 22, eu vou ler pausadamente para a gente entender o que está acontecendo aqui, porque que Paulo escreveu esse negócio aqui para a igreja de Corinto. Vamos lá. A seguir, em minha lista de assuntos, para escrever-lhes a respeito, vem outra coisa que não posso concordar. Olha, Paulo daqui já começou descascando. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, o resultado é mais prejudicial do que benéfico. Já começou aqui o negócio a esquentar, né? 18. Todo mundo está sempre me contando da discussão que se dá durante essas reuniões e das divisões que surgem entre vocês. E eu posso realmente quase acreditar. Mas suponho que vocês acham que isso é necessário. Paulo agora dá uma amenizada, né? Para que vocês que sempre estão certos, sejam conhecidos
sejam conhecidos, aceitos como tais. Ou seja, você só quer ser o certo, então vocês precisam disso para dizer, eu estou certo. 20. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo. Não é. Mas sim a de vocês mesmos. Disseram-me, alguém foi um X9, fez uma delação premiada. Disseram-me que cada um engole apressadamente toda a comida que pode. Misericórdia. Glutão. Como diz no Nordeste, zoiudo. Vamos comer rápido porque vai vir aquele povo lá e vamos comer logo o que tem de melhor, para quando os outros chegar, eles comerem só o resto, só a farofa. Sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, e quando o outro tem demais para beber e até ficar bêbado. Como é que é? Isso é verdadeiramente real? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja e para não envergonhar aqueles que são pobres e não podem levar nenhuma comida? Que esperar que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que eu não vou elogiá-los. Aí vocês diziam assim, Agora, o tema da mensagem que eu propus, o propósito do culto. Tudo que tu falou aí, ainda não é o propósito do culto? Algumas coisas sim, mas vamos defini-lo. Bom, você chega aqui, eu vou antecipar e fazer um spoiler. Você chega aqui, teve canção, teve uma oferta, teve oração e tem a pregação. É isso. É isso que você chega aqui e você vai ver. Todo culto é isso. Mas eu quero falar sobre 3 pontos importantes de um culto verdadeiramente cristão e o que precisa ter e o que não pode faltar num culto. Poxa, pastor, eu vim hoje aqui, eu precisava de algo, assim, semana difícil, mês difícil, ano difícil. Querido, mas com essa mensagem aqui, eu acredito que se você prestar bem atenção, e você fazer bom uso daquilo que está sendo ministrado aqui, eu acredito que a tua dificuldade, talvez ela não vá nem embora, mas você vai encarar ela de uma melhor forma. Primeira coisa que precisa ter num culto verdadeiramente bíblico e relevante, adoração. Isso aqui você já sabe. Adoração é prestar culto. Quando você adora, seja cantando, seja agradecendo, porque isso também é uma adoração, você está prestando um culto. Alguns dizem que a adoração é transmitida de uma forma de canção. Por exemplo, se tu pega o livro dos Salmos, são canções. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso é adoração. Isso é celebração a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele sempre foi e aquilo que Ele sempre será. Isso é adoração. É em adoração, irmão, que você consegue vencer muita coisa. Eu vou te contar uma história. Quem não sabe, eu trabalhei como borracheiro em uma empresa de cana-de-açúcar. Isso é um serviço de doido. E um culto antes, no domingo, eu ouvi o pregador, o pastor daquela noite dizer assim, está em dificuldade, irmão? Adore. No meio da luta, adore. E aquela coisa toda. Cheguei na segunda-feira, já cheguei com um problema lá, né? Lembrei do que o pregador falou. Irmão, eu comecei a adorar e orar, adorar e orar, adorar e orar. Não vou dizer para você que o problema mudou, mas vou dizer para você que eu mudei em relação ao problema. Mudou. Eu garanto para você que mudou. Eu estou meio baleado no sentido emocional, espiritual ou físico. Eu começo a fazer isso, Deus começa a agir de uma forma diferente. Então, o cântico é um dos elementos básicos do culto. O cântico é um dos elementos básicos do culto. E por isso precisamos escolher bem as canções. Precisamos escolher bem. Por exemplo, nos dias de hoje, algumas canções que estão sendo criadas, que têm a única finalidade e propósito, é exaltar o coração humano, massagear o ego. Massagear o ego. Por outro lado, tem os extremistas, aqueles radicais, que não são o Islã, né, mas é quase isso.
Que eu já ouvi muito isso. Música que é música, canção que é canção, é a da harpa cristã. Ah, que hinos inspirados, esse fala conosco. Bom, vou convidar o Vini aqui rapidinho. Eu vou cantar 2 ou 3 canções, para você lembrar de algumas músicas que marcaram épocas. Não é Love is Love, tá? Mas canções que marcaram época. E que você cantou. Ah, se cantou. Eu cantei tanto essas músicas aqui, Deus me livre. Hoje, quando eu ouço, chega a dar um negócio no coração. Mas antes de cantar, deixa eu dizer um negócio aqui para você. Eu não estou dizendo a você que você está errado em ouvir essas canções ou cantá-las. Escuta só. Ei, escuta. Eu não estou dizendo que está errado em você cantá-las. Se eu tiver que ouvir uma canção dessa, seja só para mim, mas eu não ouço elas mais. Porque não me alimenta espiritualmente. Mas me dá um sol aí. Essa aqui tu cantou. Ó, deixa eu lembrar. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim... Canta aí comigo, vai. Vamos lá. Eu nunca vi um ex... Olha que bonito. Vamos embora, vamos lá. É isso aí. Porque em tudo Deus... E aí? Até das cinzas. É bonita essa música, eu não vou mentir, é bonita. Me ajuda aí que eu já esqueci os pedaços. Com a sua forte mão. Aí vão dizer, essa parte é a melhor. Vão dizer que você nasceu para vencer. Aí o cara diz assim, eu já sabia que você tinha cara de vencedor. Mas se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ah, neguinho chorava louco com essa música aí, né? Eu pulei? Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje. Eu já vi muita gente cantando e apontando assim, ó. Tem sabor de mel. Me dá um ré agora, ó. Essa música agora, não estou dizendo que ela é errada, nem sabor de mel é errada. Não estou dizendo que é. Essa música foi assim. Eu estava num momento muito complicado da minha vida espiritual. Nós tínhamos voltado da Bahia para Alagoas, muito mal assim, em todos os sentidos, decepcionado, ferido, machucado. Eu acho que a gente estava com depressão, a gente nem sabia. A gente nem sabia disso. O Asaf adoeceu, quase morreu. Cara, foi um período assim que parece... Sabe aqueles dias, aquele mês que parece que a luta junta tudo para vir num dia só, num mês só? Foi isso que aconteceu. Cheguei em casa, a Deise foi para a casa da mãe dela, que era pertinho, como daqui para a Cordilheira. E eu fiquei em casa, cansado, sem motivação para nada. Eu fiquei em casa naquele dia para fazer visita com os irmãos. Eu não fui para casa de ninguém. Eu odeio o programa da Fátima Bernardes. Aquilo é a maior besteira. Mas por acaso, naquela cidade só pegava Globo. Só pegava Globo. E estava lá um tal de Anderson Freire. Ah, tá aqui o cantor gospel Anderson Freire. A música mais ouvida, não sei o que, não sei o que. Eu só vou ouvir esse cabra aí, porque não é todo dia que tem um gospel lá no Satanás, lá no Globo, né? Não é todo dia que tem. Aí tá lá o Anderson Freire. Como é o começo? Me ajuda, trem? Você é o espelho que reflete a imagem. Ah, vai cantando aí, vai cantando. Eu caí de joelho na frente da televisão, mas comecei a chorar, chorei. É, isso aí. Você é precioso, mais raro que o ouro. É, se você desistiu, não vai ter. É bonita essa música, né, tia? Se o mundo te fizer. Tu cantou tanto isso aí que chorava, né? Que nem eu, chorei na frente da televisão. Eu me acabei de chorar, homem. Deus falou comigo naquele dia, foi. Só que hoje eu não canto mais essa música. Não canto porque eu não entendo que ela é uma música que adora a Deus. Ela é para você. É para você dizer assim, ó, Deus não te esqueceu, Ele tem um propósito. Essa música é cantada para o homem mesmo. É igual Quero que Valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Então é importante para Deus. Quer ver outra que eu
Cantei numa marcha para Jesus, num trio elétrico, e a cantaada tudo atrás. Dá sol de novo agora. Ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com... Essa também é boa, né? Sara todas. Tu chorou também cantando isso, não já? Tá chorando agora? Quero amar. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Gostei tanto que vamos cantar do começo agora. Como Zaqueu. Como Zaqueu. Aproveita, irmão, que tá hoje pode, vai. O mais alto que eu puder. Vamos lá. O mais alto que eu. Pra quê? Só pra te ver. Olhar. Tu sabe, né? E chamar sua atenção. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso. Sou pequeno. Sou pequeno. Me dá tua paz. Largo tudo pra ti. Mas cante bem forte agora, viu? Vamos lá. Entra na minha casa. Diz bem alto aí, vai. Entra na minha casa. Entra. Mexe com... Me ensina a ter santidade. Quero amar. Quero amar. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Muito bem, obrigado. Obrigado, Vini. Agora foi uma nostalgia pura. Voltamos 500 anos no passado aí. Pessoal, como eu disse e repito, são canções. Qual é o propósito da adoração? Da canção? Adorar a Deus. Quando você ouve canções, você precisa entender qual é que está adorando Deus e qual é que está sendo cantada para homem. Eu não estou dizendo que são canções que é errada e que jamais você deve cantar. Tem uma canção que eu nunca gostei dela, e eu sempre entendi que ela não é uma canção que é cristã, mas muitos cristãos cantam como se fosse. A Girassol. Aquela música não é de cristão e nem é cristão que canta ela. Você sabe como foi criada aquela música? Você precisa entender isso. Canta umas coisas que não sabe nem quem foi que fez. E não sabe nem por que fez. Quando você ora para alguém que morreu, escuta isso aqui, mas não ressuscitou como Jesus, isso é o quê? Isso constitui espiritismo. Aquela canção, ela foi criada por causa da avó do Whindersson Nunes. A avó dele morreu, ele escreveu uma música para ela. Aí eu te pergunto, essa música foi para quem? Para Deus ou para a avó? Só que tem gente que canta como se fosse para Deus. Bruna Carla canta uma música que é para a avó dela também. A avó dela faleceu. Isso constitui-se o quê? O espiritismo. Eu digo uma coisa aqui para você. Tenha muito cuidado quando você canta algo. Abre-se portas. Tem muita gente que... eu sempre falo aqui com o pessoal do louvor, quando nós temos nossas palestras, eu digo, se tu ouve música secular, é um problema teu. Mas eu entendo, eu não ouço, eu não curto, eu não gosto, porque eu entendo que quando se abre uma porta, irmão, Satanás ele quer só apenas uma pequena brecha para fazer o maior estrago numa vida. Eu não ouço. Eu me afastei da igreja por causa de música. Eu tocava na igreja, talvez os meninos aqui, o pessoal que toca e canta, tenha esse assédio. Eu tocava na igreja, mas sempre tinha uma bandinha ou outra, como a nossa região era de região de carnaval, tinha bandas como vocês chamam aqui, de baile. Então, quando os caras sabem que você toca alguma coisa, os caras queriam que você estivesse lá tocando com eles e ganhando um troco, é óbvio. E foi isso que me tirou da igreja, que me afastou do Senhor, e outros que eu conheço que se afastaram por causa de uma pequena canção. Eu não critico você se você ouve, mas não coloque isso como uma doutrina para todo mundo. É só você, então não ensine isso para ninguém.
Porque, infelizmente, isso pode levar alguém à perdição espiritual. Para a questão da adoração, duas situações você precisa entender. Primeiro, quem inventou os instrumentos musicais, como alguns dizem, não foi o diabo. Há anos atrás, era só o órgão, pesadão. Eu congreguei numa igreja que tem um irmão Romero, militar, diácono da igreja. Quando nós começamos a ter bateria, guitarra, esse homem ficou louco. Satanás entrou na igreja, porque tinha bateria e guitarra. E nos anos 70 ou 60, se eu não estou enganado, a guitarra foi considerada um instrumento de Satanás, do inferno. Você não sabia disso? Então é isso aí que é uma verdade que era lá antigamente. Você sabe quem inventou os instrumentos? Não foi Satanás que pegou lá e esculpiu algo. Não. Lá em Gênesis 4:21, tem um cara chamado Jubal. Dizem que lá está escrito que ele foi o pai dos que tocam flautas e harpas. O cara criou a flauta, a harpa. Ele começou a primeira banda ali, na terra, óbvio, né? Se você não sabe, como é que foi introduzido a música no culto? Porque como era o culto no Velho Testamento? Sacrifício, oferta para Deus e não tinha canção. O sacerdote entrava, ouvia Deus falar e voltava para o povo com o perdão dos pecados. Quando Davi se tornou rei, Davi era músico, Davi era um cara que tinha uma mente mais aberta, entendia o que Deus queria. O que foi que ele fez? Se você ler Crônicas 29, lê todo o capítulo para entender, você vai ver que foi a partir dali que o rei Davi começou a introduzir música nos cultos. Ele começou a dizer assim, chama a banda aí. Salomão, por exemplo, Salomão contratou um cabra chamado Asaf para escrever uma música para a inauguração do templo de Salomão, que é o chamado templo de Salomão. Aquela música, aquela canção, ela foi escrita e demorou mais ou menos uns 5, 10 anos por aí para ela ser escrita. E é uma música tão complexa que ela só tinha um refrão, tão complexa, tão difícil, o campo harmônico é a coisa mais louca, que era só uma frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Era só isso o refrão. O cara passou 10 anos, 5 anos para escrever um negócio desse. A questão não é isso. A questão é que quando o propósito daquilo que está sendo escrito e apresentado não é o coração do Salomão, não é o coração da liderança, nem que toca e que dança, é do coração de Deus. Se você chegar num lugar que é cantado mais coisas para o homem do que para Deus, isso não é culto. É qualquer outra coisa. É homenagem, é qualquer coisa, mas não é culto. Não é culto. E Davi introduziu o louvor na igreja, nos cultos, e aquilo começou a ser algo muito comum naquela época. Os instrumentos tocando, Asaf foi cantar na inauguração do templo, montou o coral, soprano, contralto, baixo, alto. Quando começaram a cantar, diz a Bíblia que começou uma fumaça tão grande naquele lugar, que ninguém conseguiu ficar de pé. Todo mundo caiu, que era o quê? Não era fogo. Era a presença do Senhor inundando aquele lugar. Irmão, você pode fazer um culto sozinho. Eu aprendi que não se faz culto sozinho, porque Deus não se permanece, não fica presente com você quando você está culto sozinho. Tem que ser 2 ou 3, ali o Senhor estará presente. Se eu entendo que eu sou morada do Espírito Santo, Ele mora aqui dentro, e eu vou fazer um culto sozinho, eu entendo que Ele também está comigo naquele culto sozinho. Aqui é chamado culto coletivo. Na minha casa, quando está eu, minha esposa e os meus filhos, é um culto familiar e Deus também está ali presente. É um culto, eu adoro a Deus com o meu comportamento, com as minhas atitudes, com aquilo que eu ajo. Segundo lugar, todo culto precisa ter a pregação expositiva da palavra de Deus. Pregação expositiva da palavra de Deus. O que é expositivo? Isso que nós estamos fazendo aqui, explanando o assunto. Abrindo um enorme leque para que você e eu entendamos o que é um culto. E culto sem palavra de Deus não é culto. Você foi num culto, que nem eu falei aqui no início, o cara leu o texto, jogou a Bíblia lá, e tome revelação. Irmão, não estou dizendo aqui que eu não creio em revelação. Eu creio. Agora, isso não é culto. Isso deixa pessoas mal acostumadas. Se eu for no culto, Deus não falar comigo, eu vou voltar para casa triste. Lembra quem é que tem que ser reconhecido no culto? Não é você. É a autoridade e soberania de Deus. Então não é você. Não é você. Esse negócio de revelação me faz lembrar uma situação bem engraçada,
que era assim, já falava o nome do fulano. Fulano já começava a chorar. E tinha um fulano que a gente sabia que ele era meio atrapalhado da vida. Quando o pregador falou fulano, ele já começou a chorar, achando que era bênção. Aí o rapaz disse assim, se converta, raça de víbora. Você precisa se converter e parar de estar fazendo o que não deve. O bichinho pensou que era coisa boa. Então, cultos, onde é lido o texto inicial da pregação e depois começa a levar um povo a uma êxtase espiritual, e ao terminar o culto as pessoas não sabem o que foi pregado, mas só sabem dizer que tal revelação foi bênção. Colossenses 3,16 está escrito assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Paulo dizendo para Colossenses: cantem, adorem, ensinem, mas com gratidão no coração. Existem alguns pregadores que eu até no momento que eu estava preparando a mensagem, eu escrevi o nome deles aqui para compartilhar com vocês, quem eu não assisto, mas eu pensei que eu poderia ferir algumas pessoas, e por respeito a você eu não vou falar o nome deles. Eu até apaguei, não coloquei. Mas tem alguns pregadores que eu não suporto ouvir. Não é por causa da pessoa, é porque a pregação não me alimenta mais. Outro dia, eu ouvindo um certo pregador, ele disse assim, eu entendo que tem alguns que não me ouvem mais pregar, e isso aqui eu tomo para mim essa palavra também, e eu Ctrl+C, Ctrl+V, colo e compartilho com você. Por quê? Porque a minha pregação, a pregação que eu ministro, já não alimenta mais aquela pessoa, então ele tem que comer algo mais sólido. Irmão, se você entende que o que está sendo ministrado aqui não te alimenta mais, sabe o que é um conselho que eu te dou? Procure um lugar que te alimente melhor do que aqui. Não, sério mesmo, estou falando sério, na moral. Procure um lugar que te alimente melhor do que aqui. Porque aqui é assim, nós vamos pregar a palavra. Não está alimentando mais? Eu preciso procurar outro lugar para você não morrer espiritualmente. Porque eu digo aqui para você, eu prefiro que você esteja em alguma outra igreja. Como eu já disse, você não é propriedade nossa, nem propriedade da denominação. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Então você vai aonde você entende que é melhor para você e para a sua família. Então eu aprendi que a mensagem deve expor e esclarecer um texto bíblico numa linguagem contemporânea e para a realidade do mundo de hoje. Agora, segundo Klaus Douglas, a mensagem ela tem 7 funções. 7 funções. Primeira, explicar. Depois você pode, amanhã assistir de novo essa pregação no YouTube, anote. Então, qual é o propósito da pregação? Explicar e esclarecer verdades profundas da fé. Verdades profundas da fé. Uma igreja que ensina a palavra, que prega a palavra, tem pessoas só consolidadas na palavra, não é consolidadas no movimento, em festa, não é só em tempo, em período, não. Consolidado na palavra, ele tem substância, é comendo mocotó e cuscuz, polenta, todo dia, para ficar fortalecido. Uma das funções também da pregação, da mensagem, é dar orientações sobre como a maneira de viver e agir do cristão. Terceiro, a mensagem tem a função de edificar, construir a igreja, o caráter, quem você é em Cristo. Também a mensagem tem a função de levar pessoas à fé. Se aquilo que eu prego e aquilo que você prega não está compatível com isso aqui que eu estou falando, precisamos rever nossos conceitos. Eu preciso rever que forma de pregação eu estou fazendo. Também fortalecer na fé, consolar e animar os que estão em dificuldade. Um dos propósitos da pregação é esse: animar, consolar os que estão em dificuldade na fé. E em último, tirar pessoas da inércia. O que é inércia? Está parado. Quem estudou química e física sabe o que é inércia. Parado. Estou certo, né? Parado. Inércia. Então, sabe o que é isso, inércia? Está nem aí para nada. Que nem no dia do jejum, a missionária deles pregou. Um monte de gente disse assim, puxa, eu me toquei agora que eu preciso jejuar mesmo. Foi o poder da palavra. A pregação trouxe esse despertar. Hoje aqui é assim, eu preciso entender e refazer meus conceitos de culto, porque eu não sei se eu estou indo para a igreja cultuar de fato. Eu faço essa avaliação comigo mesmo. Deu para entender, né? E terceiro e último lugar. Primeiro é o que mesmo que a gente falou aqui? Primeiro tem que ter o quê? Eu não estava aqui não, tchê? Ufa, pensei que você não lembrava, tchê.
Primeiro tem que ter adoração, depois tem que ter o quê? A palavra, dá no mesmo também. E agora, o que foi que eu falei? Terceiro? Oração. Ainda bem que ninguém soprou, né? Bom, culto não pode faltar adoração, pregação. E tu vir num culto e não ter oração, então não é culto também, né? Tem que ser com o pacote completo, vamos falar a verdade. Eu não sei vocês, mas a gente vai no McDonald's ali, eu detesto aquele McLanche Feliz, aquilo ali não é nada. Tem uns irmãos aqui que se for comer no McLanche Feliz vai passar fome. Tem que ser o baita pão. O Asaf vai lá, ele sempre quer comer o Mac Feliz por causa do bem suado do brinquedo. É dinheiro jogado fora, mas para fazer a alegria da criançada a gente compra, né? Tu vai lá ver. Chega lá, tem batatinha, tem o pão, mas não tem um hambúrguer. O principal do lanche não tem. É igual tu for comer cuscuz sem cuscuz. Mas o principal é o cuscuz, como é que eu vou comer o cuscuz sem ter? Vai comer só o mocotó? Óbvio que não. Então, uma pergunta para você refletir. O que aconteceria se você fosse num culto? Passasse aproximadamente 2 horas que nós passamos aqui no culto, ainda é pouco o que nós passamos, e ainda negligenciamos isso. O que aconteceria se você passasse 1 ou 2 horas num culto e não tivesse uma oração? Você dizia assim, puxa, teve adoração, teve pregação, tudo que tem num culto, mas não teve oração? Alguma coisa está errado. Está errado. Se na pregação é Deus falando com você, na oração é você falando com Deus. Se na pregação é Deus falando com você, usando o pecador para falar com pecadores, na oração é pecador falando com um todo santo. Isso que é oração. Não abra sua Bíblia, mas só anote Isaías 38. Isaías foi na casa do rei Ezequias. Quando tu recebe uma visita, tu espera que a visita seja agradável, boa. Isaías entrou no palácio do rei Ezequias e disse assim, Ezequias, assim diz o Senhor. Quando eu ouço esse negócio, assim diz o Senhor, eu já começo a me preocupar, porque eu não sei o que pode acontecer. Assim diz o Senhor, Ezequias, Deus mandou dizer a você que ponha sua casa em ordem, que você vai morrer. Eu já preguei sobre isso em vários lugares e Deus trouxe à tona de novo esse texto. A casa daquele homem, como é que estava aquela casa? Não fisicamente, não era coisas fora do lugar. Não era. Eu entendo aqui que pôr a casa em ordem era na condição espiritual. Eu pergunto para você, fulano, você já está colocando sua casa em ordem? Fulano, você já está colocando sua casa em ordem? Oração, jejum, você está colocando a casa em ordem? E Isaías foi até Ezequias e disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, que tu vai morrer. Isaías saiu, o cabra estava deitado, doente, ele virou para a parede, e a Bíblia diz que ele chorou e orou, e pediu misericórdia ao Senhor. Quando Isaías estava no pátio do palácio, Deus falou com ele e disse, volte até Ezequias e diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. O que é que fez, irmão? Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O clamor de Abraão não mudou aquilo. Deus trouxe chuva, dilúvio sobre a terra, e Noé não mudou aquela condição. Mas como é que um cabra está para morrer? E Deus disse para o camarada, volte e diga para fulano, que agora eu vou acrescentar a vida dele mais 15 anos. Irmão, tem coisas que podem mudar o propósito de Deus na nossa vida. Mudou de Ezequias, o cara ia morrer, bota sua casa em ordem que você vai morrer. E agora o mesmo que levou o recado de morte, agora está dizendo assim, agora eu trouxe um recado de vida.
Deus vai acrescentar mais 15 anos. E eu ainda acredito que a mensagem complementar não deixou de ser dita. Mas ainda assim coloque sua casa em ordem. Mas ainda assim arruma bagunça. Que líder é você? E qual é o significado, o propósito da oração no culto? Confessar nossos pecados a Deus. Eu preciso confessar meus pecados a Deus, você também. Exaltar a Deus com alegria. Voltar os nossos pensamentos inteiramente a Ele, que é a razão pela qual, na hora da oração, precisamos fechar os olhos para desligar da terra e ficar ligado com o que é santo. Qual é o propósito e significado da oração no culto? Ter comunhão com Deus junto com outros irmãos em Cristo. Quando eu oro aqui, eu estou tendo comunhão com Deus e com você também. Eu não posso deixar de orar por você por mágoa. Eu preciso ir até você, se tiver uma mágoa no meu coração, eu preciso ir até você e pedir perdão, irmão. Eu já contei de uma situação de um camarada que aprontou uma para mim um dia desse aí. Não é da igreja, na nossa, de outra. Eu ia num shopping do Real, o cara lá. Eu ia num brasão, o cabra lá. Eu fui na loja, o cara lá. Eu digo, sabe de uma? Eu tenho que pegar esse cabra e conversar com ele. Fui no trabalho dele, sozinho. Entrei e fechei a porta. Ele já ficou com medo. Disse, pronto, é hoje. Rogai por nós, pecadores. Você lembra daquele dia que você fez isso, isso e isso? Ele disse assim para mim, eu não. Você ainda tem cara de pau de mentir, tchê? Você fez isso sim, eu não sou louco. Eu conheço você e você sabe quem sou eu aqui nessa cidade, não sabe? Ele fez assim. Eu disse, eu vim aqui pedir perdão a você. Não é pelo que você fez, é pelo sentimento que eu carrego no meu coração. Porque em todo lugar que eu estou, você aparece, o meu coração fica inchado. E eu não quero que isso aconteça mais. Me perdoe em nome de Jesus. Ok? Ele disse ok. Ele baixou a cabeça, eu saí da sala, eu encontro com ele por aí. Sabe o que ele faz? Ele baixa a cabeça, não olha nos meus olhos, porque ele sabe que ele errou. Mas o que envergonhou mais a ele, no meu ponto de vista, foi que alguém que não tinha nada a ver com a história foi pedir perdão por algo que não fez. Mas quem precisava pedir perdão era eu, porque eu que estava incomodado, eu que estava tendo problema de relacionamento com Deus, eu que estava olhando para Deus com um olhar diferente. Mágoa no coração não cabe, irmão. O propósito da oração é ter comunhão com Deus junto com outros irmãos em Cristo. E por último, oração é confiar e submeter-se à soberania de Deus. Irmão. Orar, irmão. Quem é motorista vai entender o que eu estou falando. Se tu vai pegar uma carona comigo, tu fica pensando, será que esse louco sabe dirigir mesmo? Se é para frear, tu freia lá no passageiro e eu freio aqui. Tu freia junto. Tu dá a seta junto. Porque você não confia em mim dirigindo. Confiar na soberania de Deus é quando você senta no banco do carona e diz assim, Senhor, não sou eu mais que dirijo esse carro, minha vida, minha casa, a empresa, meus planos, meus sonhos. Eu agora estou no banco do passageiro. E quem vai dirigir o carro para mim é o Senhor. E eu quero até dormir nesse banco, confiando que saindo do local, chegando ao meu destino, confiando de que o Senhor vai me livrar, vai me guardar, vai me proteger e fazer o que for melhor para mim. Existem pessoas aqui que não têm facilidade de confiar nos outros, imagina em Deus. Tem pessoas aqui que estão lutando espiritualmente para depender e confiar em Deus. Eu passei por isso esses dias. E eu tive que tomar uma atitude radical. Sabe o que é radical? Aquilo que é além do normal. Eu tive que fazer isso. Porque aquilo já estava me consumindo, eu tive que fazer. E não vou contar aqui para você o que é. Mas eu digo para você, irmão. Aprenda a depender de Deus. Aprenda. Aprenda. Aprenda a confiar. Aprenda a descansar. Isso também é uma forma de cultuar a Deus. Quando eu descanso e confio. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É o tripé, confia, entrega e descansa.
Agora, toda vez que você entrega, você quer tomar de volta, isso assim não funciona. Não é ping-pong, não é frescobol. Confiar é entregar e dizer: Senhor, não é mais meu, resolve por mim, porque se for do meu jeito, vai dar loucura aí, vai. E eu quero convidar você para orar. Adoramos, pregamos e oramos. O tripé do culto: adoração, pregação e oração. Na tua casa você pode fazer adoração, pregação e oração. Você consegue fechar seus olhos aí? Lembra que eu falei? Fechar os olhos é se desconectar do que está acontecendo à sua volta, tá? Não importa se o irmão do lado vai dar um espirro, se o irmão do lado vai tossir, se o irmão do lado vai dar um glória a Deus, um aleluia. Não se preocupe com isso. Traduzindo, cuide da sua vida, cuide da sua casa, cuide da sua oração, porque aí você vai ver Deus fazer grandes coisas. Se ligue agora em Deus. Se esvazie de você mesmo, tá? Você consegue levantar sua voz em oração, irmão, irmã? Querido, querida, você consegue fazer isso? Diga assim: Senhor, eu confio, eu entrego e me ensina a descansar. Eu fiz essa oração um dia desse. Eu confio, Senhor, eu já entreguei, agora só não sei descansar. Só não consigo descansar. Confie, entregue e descanse. Tá difícil? Tá difícil? Na tua casa o negócio tá feio? Adore lá na sua casa. O trabalho tá ruim? Lá no banheiro do trabalho eu fazia isso. Eu ia no banheiro, me escondia ou no ferro velho e ia adorar. Senhor, eu te louvo. Eu não sou merecedor da tua graça, mas eu te adoro mesmo assim. Isso, meu irmão. Levante sua voz em oração e diga: Deus, eu não tenho condições nenhuma de sozinho dar conta disso tudo. Aleluia. Mas eu espero que o Senhor me auxilie. Deus. Você chega até adoeceu por causa dessa situação. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo nem dormir por causa da situação. Meu irmão, deixe Deus trabalhar. Deixe Deus operar nesse lugar. Ele conhece teu coração, sabe o que você precisa. Entrega, confia, descansa, espera num Deus que tudo faz. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Deus, todo santo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Deus santo e querido. Você consegue fazer isso mais alto, irmão? Orar mais alto aí. Deus não é surdo, claro que não. Mas eu tenho um desejo, necessidade de ouvir Ele. Sim, Senhor, nessa noite nós entendemos o que Tu queres conosco. Com a melodia, Ele me encontrou.
cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Põe a mão sobre a pessoa que está ao seu lado e diga: eu não sou mais. Você pode dizer isso? Motive ele na fé. Eu sou filho. Ei! Eu não sou mais. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. Bem alto aí. Do sangue me. Dá pra ser mais alto aí? Só a igreja, diz aí. Eu não sou. Eu sou. Eu sou. Eu não sou. Eu não sou. Deus está falando com você, querido, querida. Não é por minha causa, mas é por causa daquilo que Ele tem com você. Diga mais uma vez: eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. O Espírito Santo está na sua vida, sim. Você crê nisso? Você crê nisso, que Ele está com você? Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, Ele está com você. Mesmo ouvindo os nãos de Deus, Ele está com você. Mais uma vez, eu não sou. Eu não sou. Eu sou. Eu não sou mais. Eu sou. Abre o mar. Abre o mar pra mim. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu. Abre o mar, diga bem alto, vai lá. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu sou. Eu não sou mais. Meu irmão, minha irmã, do jeito que você está aí, do
jeito que você está aí, eu acredito que você extraiu algo do que foi ministrado aqui, não por causa de mim, repito, mas por causa daquilo que Deus tem com você e para você. Não era óbvio a mensagem que você queria, mas era a que você precisava ouvir hoje, o que eu precisava ouvir hoje, porque também eu me incluo nessa condição. Mas eu acredito muito mais naquilo que Deus tem para fazer e o que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Mesmo em tempos difíceis precisamos adorar, e nós fizemos isso em todo o tempo. A igreja fez isso desde aquela época lá atrás, fazemos hoje. A igreja, nós como igreja, liderança, estamos pregando e desejamos, e é um anseio do nosso coração sempre pregarmos uma mensagem bíblica e relevante. E com muito sacrifício, levar um povo a desejar orar. Isso é algo que é complicado. A gente sempre fala sobre essas coisas aqui, irmãos. Eu te fiz uma pergunta há alguns anos, um ano ou 6 meses atrás. O que é que eu ganho, a não ser se você orar por mim, mas o que é que eu ganho se você estiver em oração? Eu não ganho nada. O que é que eu ganho se você ler a palavra? Eu também não ganho nada. O que é que eu ganho se você vier ao culto? Também nada. Só quem tem a ganhar ou perder é você mesmo. Eu escolho ganhar. Se eu venho para a oração aqui, irmão, é triste ver os dias de oração nossa aqui. Mas uma coisa eu digo assim: Senhor, eu sei que eu vim e eu quero orar. Eu quero me alimentar, eu quero me aprofundar em Ti. O culto, lembra o texto que nós lemos? Não faça como alguns que deixaram de congregar, ficam em casa. São motivos óbvios. Não é mais a pandemia do início. Talvez seja um problema de saúde, um problema espiritual. Eu sei de uma coisa, isso sempre foi falado, que igreja tem um pronto-socorro, igreja é socorro pronto. Sempre ouvimos isso, e isso é uma verdade. Se nós não podemos te ajudar, nós vamos orar. Se nós não podemos te dar um conselho, nós vamos orar. Mas uma coisa saiba: não seja enganado, como o escritor de Atos, de Hebreus, escreveu aqui. Porque o dia do Senhor está próximo e vocês precisam ser fortalecidos no Senhor. E se nós não entendermos o que é o culto, qual é o propósito dele, nós estamos aqui perdendo tempo. Eu sei que não é o teu caso. Eu sei que você quer aproveitar ao máximo esse tempo com o Senhor. É que eu esqueci também de colocar aqui. Ao vir para o culto, não fique preocupado com a hora de ir. Eu ia para os bailão, deixava até relógio para não olhar para ele. Quando eu estou na presença do Senhor, eu não quero mais sair. Eu quero permanecer. Quando eu estou com os irmãos, eu quero aproveitar ao máximo a conversa com os irmãos. E conversas produtivas e sadias que venham trazer um crescimento espiritual. Se por acaso você não tem, quem não tem um livro aqui que quer pegar, só quem não tem e quer pegar, levanta a tua mão. Nós vamos providenciar. Ok. A chave está aí. Pega lá, por favor. Vai lá, Jéssica, ajuda lá, tem umas 2 caixas lá. Ali no final, alguém vai te entregar um livro desse, tá? Dos 10 acima. É de graça, tá? Você não precisa pagar pelo livro. Agora uma coisa é, se você vai pegar, ou quem já pegou, não deixa guardado lá na gaveta não, tá? Usa. Porque deixar lá guardado é mesmo que nada, não vai trazer efeito nenhum. Se você for ver minha biblioteca, ela é cheia de livros. É até bonita, diga-se de passagem. Mas se eu ler e não colocar em prática, é só um enfeite bonitinho. Eu preciso ler. Eu preciso colocar em prática. Fecha teus olhos ainda você está, e eu quero fazer essa oração final. Você crê que Deus, ainda mesmo no final do culto, Ele tem algo para falar com você? Mas antes vamos falar com Ele. Se Ele não falar hoje, Ele fala amanhã, fala depois, mas Ele quer falar. Feche seus olhos. Deus, eu quero abençoar meu irmão, a minha irmã que está aqui nessa noite. O seu coração está ansioso, preocupado com algo. Tem um propósito na vida de cada um, eu sei que o Senhor tem. Talvez o meu irmão não veio nas suas melhores fases da vida hoje aqui. Talvez ele entendeu o que de fato é um culto ao Senhor e colocou isso diante de ti e abriu o coração para receber a palavra, a ministração dessa mensagem que foi, ó Deus, pregada nessa noite. Entendemos qual é o propósito da adoração,
da pregação e da oração. Agora queremos colocar em prática tudo isso. Queremos fazer com que o Teu nome seja conhecido através da nossa vida, através da pregação. Quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, quando nós liberamos perdão e recebemos perdão, algo no nosso coração acontece. Que o Senhor abençoe cada família aqui, Rei. Cada um neste lugar. Cada homem, cada mulher, jovem, criança. Abençoa as famílias aqui, Deus. Repreende toda a força contrária do mal, toda enfermidade, toda dor, toda seta contrária. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que estarão nas BRs, os meus irmãos que estão viajando nesse período de férias. Guarda-os, protege-os, põe os teus anjos ao redor de cada um. Que o grande amor do Pai, a graça do eterno Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito seja com a nossa vida, a nossa família. E você diz amém? Você diz amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite. Dá um glória a Deus a Ele aí. Saindo aqui, pega lá os ingressos, você que não pegou, dá essa força para nós, por favor. E lá atrás tem a irmã para te entregar o livreto, tá? Que Deus abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus. Uma ótima e abençoada semana em Cristo. Deus abençoe.